tinha visto. Ele disse que não. O Rafael estava fora. Eu esperei o Rafael chegar. Quando o Rafael chegou, perguntei, ele disse: não, não vi. Voltei, mexi novamente nas gavetas, até que enfim eu achei o objeto que eu estava procurando. Mas eu só procurei porque eu senti falta dele. Se eu não tivesse sentido falta, eu não iria procurá-lo. Aquela mulher só procurou a dracma porque ela sentiu falta da dracma. Vamos entender por quê. Há duas interpretações que nós podemos dar para este texto. Primeiro, a dracma era uma moeda grega que significava ou simbolizava o valor de um dia de trabalho, mas um dia bem pago. Você imagina uma pessoa que ganha um bom salário por mês. A dracma era uma moeda grega. Esta aqui era a dracma grega, ela tinha um valor especial. Ela valia ou equivalia a um dia de trabalho. Era equivalente mais ou menos ao denário romano. O denário era o equivalente a um dia de trabalho. Agora você diz: pastor, peraí, um dia de trabalho não significa tanta coisa assim. Queridos, imaginemos que a mulher tinha apenas 10 dracmas. A situação econômica daquela época, os moradores da Palestina estavam vivendo numa situação de extrema pobreza. Agora imagine vocês, alguém que tem 10 dracmas e perde uma. Um dia de trabalho não pode significar muita coisa, mas 10% do seu salário significa uma quantia razoável. Você pode abrir mão de 10% do seu trabalho, do seu salário? Será que alguém chegaria aqui e diria: pastor, esse mês eu chamei meu patrão e disse 10% pode ficar para o senhor, que eu não estou precisando? Tem gente que nem o dízimo paga, que é 10%, meu irmão, que é do Senhor, rouba a Deus, compromete a sua salvação. Quanto mais abrir mão de 10% do seu salário, ninguém abre. Se aquela mulher tinha 10 moedas, ela perde uma, ela perdeu 10%. E levando-se em conta a situação de pobreza que vivia os moradores da Palestina naquela época, 10% era muita coisa. Segunda interpretação que podemos dar a este texto: as mulheres casadas daquela época, elas usavam uma grinalda na sua cabeça. Esta grinalda era enfeitada com 10 moedas, 10 dracmas. E quando alguém perdia uma dracma, ou quando alguém tirava daquela grinalda uma dracma, e poderia ser tirado, se aquela mulher não tivesse sido inteiramente fiel ao seu marido, o marido tinha a autoridade de tirar uma dracma da sua grinalda. E quando ela saía pelas ruas, e ela tinha que sair usando a grinalda, quando ela saía pelas ruas e as pessoas olhavam, viam que faltava uma moeda, e portanto a fidelidade daquela senhora, daquela mulher, era questionada. Entendemos que quando Jesus fala da parábola, uma parábola é uma história onde os nomes e os personagens são fictícios. Mas Jesus não ia contar uma parábola de uma mulher, principalmente para fariseus, que não tivesse uma vida moral equilibrada, de maneira alguma. E aí Jesus fala: olha, ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Poderia ser que essas dracmas estavam coladas na sua grinalda, e ela não sairia com a sua grinalda faltando uma dracma, deixando para as pessoas a oportunidade de fazer dela um mau juízo. Ora, queridos, diante destas duas interpretações, seja uma ou seja outra, a mulher sente a perda. Se foi uma dracma tirada da sua grinalda, ela sentiu a perda.
Se foi 10% de todos os recursos que ela tinha, ela sentiu a perda. E no momento em que sente a perda, ela começa a procurar a dracma que havia perdido. Queridos, vamos conversar um pouquinho nesta noite. Quantas vezes, meus amados, nós estamos de posse de uma bênção de Deus? Quantas vezes nós recebemos algo de Deus que deve ser tido por nós como algo de muita importância, e nós abrimos mão da bênção de Deus? Quantas vezes você tem dentro da sua casa um filho maravilhoso? Quantas vezes você tem dentro de sua casa um filho dotado de inteligência? Quantas vezes você tem dentro de sua casa um filho perfeito? E aí você não dá o devido valor que o seu filho deve ter. Existem mães que são capazes de dizer, eu não sei se inconsciente, mas com certeza inconsequentemente, elas chegam a dizer que filho é carga, que filho é peso, que filho é tribulação, quando a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Às vezes eu encontro com algumas mães aqui na igreja, vocês são testemunhas disso. Às vezes alguém diz, ô pastor, mas esse meu filho é muito bagunceiro. Eu digo, minha irmã, dê glória a Deus, é sinal que ele tem saúde. Se ele estivesse aí parado, sentado, enquanto as crianças estão correndo, ele teria algum problema. Se ele está correndo como as demais crianças, dê glória a Deus, ele tem saúde. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso, e só no momento em que perdemos é que vamos lamentar a perda. A história de Davi é muito interessante. Davi sofreu a perda de um filho chamado Absalão. Mas quando Absalão estava com ele, Davi não deu o devido valor a Absalão. Vocês veem a história de Absalão, é uma história assustadora. Absalão comete uma sequência de erros. Davi faz vista grossa. Davi não chama o seu filho para conversar. Davi não chama o seu filho para aconselhar. Davi não chama o seu filho para dar a ele uma palavra de direção. E Absalão foi mergulhando cada vez mais no caos, cada vez mais no distanciamento de Deus, porque ele comete algumas loucuras. Chegou a tirar a vida do seu próprio irmão Amon. E quando ele tira a vida do seu irmão, em vez de Davi chamá-lo e consertar a situação, ele manda o filho para a casa da avó, e da avó materna ainda, que era inimiga de Davi. Absalão fica lá 3 anos, e durante 3 anos, a família de sua avó materna enche a sua cabeça, para que ele se levante contra o seu pai. Absalão volta. Davi nunca chamou Absalão para conversar. Quando Absalão volta da casa dos seus avós, Davi disse, vai ficando por aí, vai ficando por aí, fica por aí, meu filho, você está por aí. E aquilo foi criando no coração de Absalão uma revolta, e ele chega a tomar o trono do seu pai. Vocês conhecem a história. Tomou o trono, Davi teve que fugir, saiu subindo as montanhas com a cabeça enrolada num pano, sem a sandália nos pés, lamentando a situação de Israel. E lá na frente a gente vê o exército de Davi matando Absalão. E quando o exército de Davi mata Absalão, aí nós vamos lá para o 2º livro de Samuel, capítulo 18 e verso 33. Escute, quando Absalão é morto, quando um soldado de Davi mata Absalão, aí a notícia vem para Davi. Davi corre aonde Absalão está. E o que diz aí o verso 33 do capítulo 18 do 2º livro de Samuel? Diz o seguinte:
Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando